A paz do Senhor Jesus Cristo para todos que fazem parte aqui do canal de reflexão. Hoje o nosso estudo está aqui em 2 Reis. Vou falar aqui da Sunamita. Até já tem estudo do canal sobre esse assunto, mas hoje veio no meu coração o desejo de estar falando novamente. No capítulo 4, do versículo 8 para frente. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama e uma mesa e uma cadeira e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Para aqui. Então aqui a palavra de Deus mostra para nós que Eliseu, ele simplesmente passava em frente à casa daquela mulher, e aquela mulher percebeu que ele era de Deus. E ela desejou ter ele ali na casa dela, né? Ela falou com o marido dela e eles prepararam ali um quarto para ele. Todas as vezes que ele viesse àquela cidade, ele poderia se hospedar ali, né? E ali ela colocou uma cama, mesa, cadeira, um candeeiro, tudo que ele precisava para ficar ali, né? E junto com ele tinha também o ajudante dele, né? Então aqui a palavra de Deus mostra que muitas vezes nossa luta é tentando convencer as pessoas que somos de Deus, né? Mas quem verdadeiramente nos justifica é o Senhor, né? Aquela mulher, ela via ele não precisou falar nada, simplesmente ele passava ali e ela viu que aquele homem era de Deus. E quando ela convidou ele para se hospedar na casa dela, ela trouxe ali a presença de Deus para dentro da casa dela. Ali ela desejou ter ele ali na casa dela, em concordância com o marido dela, porque ela entendeu que tendo aquele homem ali, quando ele passava ali, era a mesma coisa que ela tivesse ali recebendo Deus, né? Estava ali a presença de Deus dentro da casa dela. E aí a gente vê que, continuando a história, depois ele fica tão agradecido que ele fica pensando: o que eu posso fazer por essa mulher, né? E aqui continuando no 11, e sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a ela se pôs diante dele. Porque ele dissera: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo, que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama-a. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este determinado tempo, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida, que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou, o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia, e morreu. E subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta, e saiu.
E chamou a seu marido e disse: Manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: Por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: Tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço: Guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao monte Carmelo, e sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe disse a Gease, seu moço: Eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize-lhe: Vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: Vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Gease para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: Deixa-a, porque a sua alma nela está triste, de amargura, e o Senhor mo encobriu e não me manifestou. Disse ela: Pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganes. E ele disse a Gease: Cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai, se encontrares alguém, não o saudes. E se alguém te saudar, não lhe respondas, e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Gease passou adiante deles, e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não havia nele voz, nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele, e lhe trouxe aviso, dizendo: Não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino expirou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou Gease e disse: Chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele e disse ele: Toma o teu filho. E veio ela e se prostrou a seus pés e se inclinou à terra e tomou seu filho e saiu. Então aqui ela tinha tudo, ela morava no meio do povo dela, ela era rica, ela tinha, como quando ele perguntou para ela: O que eu posso fazer por você? Ela disse: Eu posso falar com o rei, posso falar com alguém em seu favor? Ela disse: Não, eu já moro no meio do meu povo, não preciso de nada. Só que aí Gease percebeu que ela não tinha filho, e Gease falou isso para Eliseu. E Eliseu falou para ela que no tempo de uma vida ela teria um filho. E ela fala para ele: Não minta para mim, meu senhor. E realmente no tempo de uma vida, depois de 9 meses, ela teve ali um filho. E passando o tempo, esse menino cresceu, né? Já era ali uma criança grande, e deu essa dor de cabeça e ele morreu. E ela foi ao encontro de Eliseu. Gease veio se encontrar com ela no caminho, e ela não aceitou a ajuda dele, quis que Eliseu viesse. E Eliseu veio, e antes disso ele deu uma ordem a Gease para não cumprimentar ninguém no caminho, para vir, para não se deter, para ir direto lá para a casa da mulher. E chegando lá, ele expulsou o espírito da morte daquele lugar, e mostra que tudo que ele fez, né? Ele foi naquele quarto, né? Ele se deitou sobre aquele menino, ele orou a Deus, e ele andou por aquela casa, expulsou aquele mal, e aquela criança foi ressuscitada. E ela, depois ali, reconheceu mais uma vez Deus ali na vida dele, e
Continuando aqui nesse livro, ainda vai ter muita história com essa mulher, com Eliseu, muitos testemunhos, né? E mostrando para nós o poder do Senhor, né? O mesmo Deus que operou aqui na época de Eliseu, operou depois na época de Jesus, opera até hoje na vida de quem crê. Mas a gente tem que crer, nós precisamos crer. E existem coisas que só nós mesmos podemos fazer por nós, né? Porque Jesus Cristo diz que Ele está à porta e bate, né? Aquele que abrir, Ele entra e ceia com Ele. E essa porta é a porta do nosso coração, né? Nós temos que querer Jesus na nossa vida, né? Às vezes, trazendo para os nossos dias, nós podemos saber o remédio e não querer tomar esse remédio. Muitas vezes a gente não abre a porta para Jesus por desobediência, por orgulho, por arrogância, por qualquer outro motivo, né? E Jesus está ali pertinho, batendo na porta do nosso coração. É só a gente abrir, Ele entra e ceia com a gente e Ele nos ressuscita, não só da morte física, mas da morte espiritual também. Do mesmo jeito que Deus agiu na vida de Eliseu, a Bíblia está cheia de milagres, está repleta, e Jesus Cristo age até hoje. E hoje é pela fé e pela graça. A gente não vê as coisas, mas a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E fé não é baseado no que vemos, mas é no que cremos. Porque se a gente tiver que ver para depois crer, não é fé. Então nós temos que primeiro a gente crer para depois a gente ver, né? Então o mesmo Deus que usou aqui Eliseu para ressuscitar esse garoto, usou Jesus para ressuscitar Lázaro. E até hoje Jesus opera na vida dos que crê. Amém, meu irmão, minha irmã? Espero que você aprecie esse canal. Se você aprecia, que você reflita nessa mensagem. Entra aqui, se inscreve, compartilha, dá um joinha, faz um comentário para que esse canal chegue para outras pessoas. Esse estudo já tenho ele aqui em outros vídeos, né? Mas a palavra de Deus, ela sempre é necessária e ela é atual. Ela nunca vai ser ultrapassada, ela é atual. E todas as vezes que o Senhor nos traz uma palavra que a gente já conhece, o Senhor traz algo novo para a gente, conforme a nossa necessidade. Aqui a palavra de Deus mostra que quando o marido dela perguntou para ela se estava tudo bem, ela disse que estava tudo bem, porque o marido dela mandou o menino para casa porque ele estava com dor de cabeça, mas o marido dela nem sabia que o menino já tinha falecido. Ela deixou o menino morto lá e foi atrás de Eliseu. E chegando lá, Eliseu mandou Geazi vir e ela não aceitou. Ela queria que o próprio Eliseu viesse. E ele veio e houve ali uma batalha espiritual, mas o Senhor deu vitória, né? No nome de Jesus. E a batalha espiritual existe até hoje. Ela é real, assim como o mundo físico, mas muitas pessoas não acreditam, né? Fica brincando com o inimigo e fica achando que são palavras ao vento, que o diabo não existe, mas o diabo existe do jeito que o Senhor existe. E ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus Cristo veio para que tivéssemos vida e vida com abundância. Então nós temos que acreditar que o mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico e material. E Jesus Cristo está à porta e bate, né? Se a gente abrir, Ele entra e ceia conosco. Deus amou tanto o mundo que deu Jesus para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor não tem prazer na morte de ninguém, né? O Senhor não quer a morte de ninguém. A escolha é nossa, todos os dias. Quando o Senhor nos acorda, nos desperta, Ele está nos dando a oportunidade de viver o novo. A misericórdia de Deus se renova todas as manhãs. E se a gente acordou, é porque há propósito para a nossa vida.
E lá em Neemias ele fala que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Que o Senhor está entre aqueles que nos ajudam, né? E nós devemos, também a palavra do Senhor diz que nós somos como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Então nós devemos buscar ser como os montes de Sião. Nós devemos querer estar entre aqueles que nos ajudam, não aqueles que nos atrapalham. A palavra de Deus diz que nós não devemos nos assentar na roda do escarnecedor, mas a gente tem que procurar estar nos lugares de pessoas que nos fazem o bem, não o mal. A palavra de Deus fala para a gente fugir da aparência do mal, para a gente não se deter no caminho de Satanás, para a gente resistir o diabo e ele vai fugir de nós. Então tem muitos conselhos, né? Mas a gente tem que querer, né? Porque Deus não vai nos obrigar a servir Ele. Ele nos convida, Ele é cavalheiro. Quem arromba a porta, quem faz escarcéu é Satanás. Deus, Jesus, Espírito Santo de Deus é cavalheiro, é manso. Como Ele diz lá em Mateus 28, 11, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Né? Então nós temos que vir a Jesus. Assim como o filho pródigo, quando ele saiu e gastou tudo e ficou comendo bolotas com os porcos, um dia ele caiu em si e ele percebeu que os empregados do pai dele estavam se alimentando melhor do que ele. E ele voltou e o pai dele estava lá de braços abertos para recebê-lo. Assim é o Senhor, está sempre de braços abertos a nos receber. Não é o Senhor que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele, mas ele vai estar sempre no mesmo lugar esperando a gente voltar. Então a nossa fé, a nossa confiança e a nossa esperança tem que estar no autor e consumador da nossa fé. Não existe outro caminho a não ser Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará, e aquele que o Filho liberta, livre está. É uma escolha nossa. Deus não fez robô, Deus fez pessoas que pensam e que têm o direito de escolha. E Deus não obriga ninguém a servir Ele. Ele quer que a gente venha de forma natural. Amém, meu irmão, minha irmã? Se você acredita no que eu estou falando, entre aqui e participa de algum jeito, tá bom? Que Deus te abençoe ricamente. No nome de Jesus Cristo, amém.